Muito bem. Nessa aula vamos continuar as garantias propriamente ditas. Lembrando sempre que nós dividimos as garantias e privilégios citadas no CTN, do crédito tributário, em garantias propriamente ditas e preferências do crédito tributário. Então vamos ao estudo, continuar o estudo das garantias propriamente ditas e vamos ao artigo 191 do Código Tributário Nacional. As garantias propriamente ditas estão nos artigos 183 a 185A, já estudado por nós, e agora artigo 191 do nosso CTN. Vamos lá para o artigo. O que é que nos determina o artigo 191? A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. É isso, vamos lá. Minha gente, quando a empresa está em falência e ela paga determinados percentuais de créditos quirografários, que são aqueles lá, um dos últimos a serem pagos na hierarquia, na ordem de preferência dos créditos, será dada a sentença de extinção das obrigações do falido. Não há necessidade do falido pagar todas as suas dívidas para que seja dada a sentença de extinção das obrigações. Não. Basta pagar um percentual dos créditos quirografários. No entanto, de acordo com o artigo 191, que foi também alterado pela Lei Complementar 118, determina que só será dada a sentença de extinção das obrigações do falido se for comprovada a quitação de todos os tributos devidos. Veja a garantia que tem o crédito tributário. Muito bem. Agora tem uma questão importante. A atual lei de falências acabou com o Instituto da Concordata e criou o Instituto da Recuperação Judicial. A recuperação judicial, quando a empresa está no processo pré-falimentar, está quase falindo, ela pode conseguir a recuperação judicial no acordo com os credores, o juiz vai decretar a recuperação judicial da empresa, ela passará a ser administrada em conjunto com o administrador judicial. A empresa em recuperação judicial e é muito interessante para a empresa, porque ela vai ter um prazo para pagar suas dívidas, etc. Mas tem um detalhe. De acordo com o artigo 191A, que nós vamos conhecer agora, também introduzido pela Lei Complementar 118, ao adaptar o Código à atual Lei de Falências, essa empresa, para conseguir uma recuperação judicial, pode estar devendo para Deus e todo mundo, menos para a Fazenda Pública. Olha que imensa garantia do crédito tributário. Vamos lá? Vamos conhecer o nosso artigo 191A do CTN. Artigo 191A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos. Então é o que eu acabei de dizer. A empresa pode estar devendo para Deus e todo mundo, menos para a Fazenda Pública. Requer prova de quitação de todos os tributos. Mas este finalzinho é importantíssimo e, se não bem explicado, pode induzir ao erro. Observado o disposto nos artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional. Observado esses três artigos, 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional. Ora, voltando para mim, o que é que significa isso? Vamos lá. O artigo 151 do CTN traz as 6 hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário: moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar e mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais e o parcelamento. São as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O artigo 205 do CTN traz a certidão negativa de débito, que será fornecida quando
a empresa ou a pessoa não estiver devendo nenhum tributo ou se relativo ao imóvel que não há nenhum tributo incidente sobre aquele imóvel. No entanto, há um detalhe fundamental aqui. A observância do artigo 206. O artigo 206 do CTN é um artigo importantíssimo porque ele traz a possibilidade da emissão da certidão positiva com efeitos de negativo. Certidão positiva com efeito negativo. O que é isso? O artigo 206 determina que tem os mesmos efeitos da certidão negativa a certidão em que conste créditos não vencidos, lógico, ainda vai vencer. O indivíduo deve, ainda não venceu, vai aparecer na certidão, ela é positiva, com efeito negativo. Créditos em cobrança executiva já está sendo executado do jeito passivo, mas com penhora de bens efetivada. Porque quando o indivíduo oferece bens a penhora e ela é efetivada, ele vai oferecer embargos à execução e discutir a execução fiscal. Então, vejam que dentro do processo de execução fiscal, tem um filhote que é um processo de cognição, de conhecimento, de discussão, que só pode ser discutido se, dentro do processo de execução fiscal, se o indivíduo oferecer bens à penhora e essa penhora foi efetivada. Aí ele pode oferecer embargos à execução e vai ter o julgamento desses embargos à execução fiscal. Então, dentro do processo de execução fiscal, baseado na Lei 6.830 de 80, há um filhote que é um processo de cognição, de conhecimento, de discussão da dívida através dos oferecimentos de embargos. Então vejam que neste caso ainda não há uma decisão definitiva. O sujeito passivo está discutindo através de embargos, uma vez que foi efetivada a penhora dos bens, a dívida que ele está sendo executado. E também determina o artigo 206 que se existirem créditos com exigibilidade suspensa, moratória, parcelamento, né, depósito montante legal, reclamações e recursos, concessão de medida liminar ou concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais, além do mandado de segurança, ou seja, 6 hipóteses de suspensão, também o indivíduo não está irregular. Na certidão vai aparecer lá, certidão positiva com efeito negativo. Agora, tudo, absolutamente tudo, que ele dependa de uma certidão negativa para fazer, ele pode fazer com a certidão positiva com efeito negativo. Por isso mesmo, o artigo 191A cita o artigo 206. Que, eu quero voltar para a redação do 191A, só para lembrar desse detalhe, chamar a atenção para esse detalhe. Vamos lá. Observe que na redação do 191A, determina que a concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos. Mas manda obedecer ao artigo 206, o que significa que, se o indivíduo estiver devendo tributos, cobrança executiva, exigibilidade suspensa, por isso ele citou o 151, que traz as hipóteses de suspensão do crédito, poderá ser concedida a recuperação judicial, sim, porque ele tem uma certidão positiva com efeitos de negativa. Certidão positiva com efeitos de negativa. Então, voltando para mim, por favor. Então, observe que uma simples afirmativa. A empresa, para conseguir recuperação judicial, podem existir créditos tributários contra a empresa? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, nas condições do artigo 206. Crédito com exigibilidade suspensa, ou créditos não vencidos, ou créditos em cobrança executiva e execução fiscal, com penhora de bens efetivada, porque aí vai estar sendo discutido através de embargos à execução fiscal. Então vejam como a redação do artigo 191A, ela pode levar ao erro, dando a falsa impressão de se existir algum crédito
da Fazenda Pública contra o direito passivo, ela não vai conseguir recuperação judicial. Vai, nas hipóteses do artigo 206, com a certidão positiva com efeitos de negativa. Legal? Muito bem. Então, esse é o artigo 191-A do Código Tributário Nacional. Mas nós vamos continuar o estudo das nossas garantias propriamente ditas. Vamos lá. Artigo 192. Nenhuma sentença de julgamento, de partilha ou adjudicação será proferida sem prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Olha que detalhe importante, minha gente. Olha só, o final do processo de inventário, que é a partilha, ou o final do processo de arrolamento, que é a adjudicação, o juiz não poderá conceder essa sentença final se não for comprovada a quitação de todos os tributos. Voltando para mim, observe que é uma imensa garantia que tem o crédito tributário. Certo? O final do processo de inventário ou de arrolamento, que é um inventário de rito sumário, né, que resulta na adjudicação, essa sentença, o formal de partilha ou a carta de adjudicação, só será proferida se não houver nenhum tributo contra o espólio. Certo? Muito bem. Mas tem alguns detalhes importantes. Vamos dar sequência. Vamos lá. De acordo com o STJ, a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da administração tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o CTN, não cabendo ao intérprete assim estabelecer. E mais, na continuação, determina que o fato de juiz do processo do inventário haver procedido à partilha dos bens sem exigir a prévia comprovação do pagamento do imposto, não pode alterar o prazo decadencial, que não se suspende nem se interrompe. Ora, voltando para mim, olha que detalhe fundamental. O STJ entende, portanto, que se o juiz conceder a formal de partilha ou a carta de adjudicação e alguns tributos ainda eram devidos, isso não interrompe nem suspende o prazo decadencial. Continua correndo o prazo decadencial e se a Fazenda Pública não entrar com execução fiscal, vai decair o crédito tributário, sim. Então, muito importante, a decadência não se suspende nem interrompe, a decadência ela começa baseado no artigo 173, inciso 1º, como regra geral, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em outras circunstâncias que estão na sequência do artigo 173 e no 150, parágrafo 4º, que traz os 4 marcos iniciais, esses 2 artigos, do prazo decadencial. Mas uma vez iniciado o prazo decadencial, o fato juiz conceder o formal de partilha ou a carta de adjudicação não interrompe nem suspende o prazo decadencial, vai continuar correndo. E se a Fazenda Pública não lançar, constituindo o crédito tributário dentro do quinquênio já começado a contagem lá atrás, vai haver a decadência, sim. Ok? Muito importante esse detalhe relativo ao artigo 192 do Código Tributário Nacional. É uma garantia imensa. Né? A Fazenda Pública, o juiz só pode conceder o formal de partilha ou a carta de adjudicação se houver uma certidão negativa das fazendas públicas. Nós, como fiscais, eu como auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, volta e meia recebo uma determinação do juiz no sentido de verificar se existe alguma dívida contra aquele espólio, para que então o juiz possa conceder a certidão, o formal de partilha ou a carta de adjudicação. Certo? No próximo encontro, continuamos as garantias do crédito tributário e vamos entrar nas preferências desse nosso crédito tributário. Até lá!